Hoje nós vamos ler João 11, onde Jesus ressuscita Lázaro. Vamos ver que Jesus sentiu tristeza e também indignação, entender por que ele demorou para ir até onde Lázaro estava. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento eu peço que tu abençoes esse vídeo, a pessoa que vai assistir, abre o coração dela para compreender a tua palavra, para que a palavra edifique a alma dela, Senhor, e ela esteja cada vez mais perto de ti. Em nome de Jesus, repreenda todo impedimento, Senhor, contra a divulgação da sua palavra e contra o alcance das almas que tu tem interesse, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler João 11? Está escrito assim, capítulo 11, versículo 1. Pega sua Bíblia aí. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Aqui nós vemos João falar de algo que ainda vai acontecer no próximo capítulo, no capítulo 12, nós vemos essa preparação da Maria, onde ela derrama ali um unguento nos pés de Jesus. Mas por que ele está falando antes? Além de ser um recurso literário comum nos autores da época, nós estamos aqui falando de João, um apóstolo que 60, 70 anos depois do ocorrido escreveu a história. Então é como se ele preparasse o leitor falando assim, olha, essa é aquela famosa Maria, lembra? Não é a mãe de Jesus, tá? Essa não é a Maria Madalena. Essa é aquela Maria que derramou o unguento nos pés de Jesus, a famosa Maria, lembra? Então, essa daqui. É como se ele sinalizasse aqui para os leitores. No versículo seguinte, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que era Maria, e a Lázaro. E quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar em que estava. Então, nós já vimos outros vídeos onde eu mostrei o mapa ali. Eles estavam aqui em Betânia. Betânia ficava a mais ou menos 2,8 quilômetros de Jerusalém, e Jesus, devido à perseguição, ele estava longe, lá para os lados do Rio Jordão, onde João Batista inicialmente batizava. Isso dá em torno de uns 30 quilômetros de Betânia. A pessoa andando é de 1 a 2 dias caminhando para chegar de um lugar ao outro. Então, assim, Lázaro está enfermo, manda alguém avisar Jesus. A pessoa vai andando, demora mais ou menos 1, 2 dias, avisa Jesus, aí a pessoa volta. Nesse avisa Jesus, Jesus ficou sabendo, ficou lá perto do Jordão mais 2 dias, e aí ele vem caminhando. Levaria mais 1, 2 dias, e ele vem andando devagar, porque aqui nós vemos que ele vai chegando, a Marta vai até ele vai chegando, e a Maria vai até ele, né? Então ele está andando no ritmo dele. Pode levar mais 2 dias? Pode. Quando ele chega lá, Lázaro está morto 4 dias. Então dá esse intervalo, esse tempo, né? Nós vimos em João 10, 40, se você quer a referência, para saber o local em que Jesus estava. Nós vamos ver, além do Jordão, onde João batizava, e Maria lá já estava perto de Jerusalém, né? E Jesus amava ele. Ele os amava e ele permaneceu ali, veja, ele amava os dois, ele não saiu correndo quando recebeu a notícia, pelo contrário, ele ficou e permaneceu. E Lázaro ficou morto 4 dias. Nós podemos pensar que quando mandaram avisar que Lázaro estava enfermo, ele morreu, né? Aí levou um dia para ir, um dia para voltar, Jesus ficou mais 2, ele voltou, deu 4. Então assim, é como se elas tivessem esperado também, para avisar que Lázaro estava enfermo, que não queriam incomodar o mestre. Tipo, não tem mais o que fazer, chama Jesus, né? Como se fosse assim. E Jesus esperou, porque se Jesus não esperasse, não haveria tanta certeza que Lázaro foi ressuscitado. Né? As pessoas tinham certeza que ele estava morto, ele foi colocado, já cheirava mal, nós vamos ver no texto, então havia uma certeza absoluta da confirmação da morte do Lázaro, assim, não havia dúvidas, né? E Jesus também nos ensina com essa espera que ele é soberano, ele que controla o tempo do milagre, não é quando nós queremos que Deus vai fazer um milagre na nossa vida, é dentro do tempo que ele controla. Ele controla o tempo do milagre, ele controla o milagre, ele é Deus, ele é rei, ele é santo, ele é soberano, ele é tudo. 7. Então, pois, disto,
disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Era tudo que os discípulos não queriam ouvir, né? Vocês viram? Eles estavam sofrendo aquela perseguição, queriam apedrejar Jesus, queriam matar Jesus, nós estamos vendo isso acontecer, e tudo que os discípulos não queriam ouvir era: vamos outra vez para a Judéia. O 8, disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Nós temos que pensar que lá no século I, o dia era a noite e o dia. 12 horas do dia, né? Então, eu tenho 12 horas, metade de um dia, para caminhar, para fazer algo. E ele também, quando fala aqui sobre o dia, ele está falando que ele é a luz também, né? Eu posso ir, ainda há tempo. Em outras palavras, ele está dizendo para eles: eu não vou morrer antes da hora. Eu não vou morrer antes. Podemos ir, fiquem tranquilos, o meu tempo ainda não acabou. Eu não vou morrer antes que seja cumprido tudo aquilo que meu pai mandou eu fazer, né? Então ele fala de uma forma simples, direta, mas tem muita interpretação por trás daquilo que ele falou, né? O dia tem 12 horas. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz, né? E ele é a própria luz, eu sou a luz do mundo. Então não há tropeço, não há engano, vocês estão comigo, eu que mando, vamos lá. Confie em Jesus, né? 11, assim falou. E depois disso, disse: Lázaro, o nosso amigo, ele dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Aí ele fala isso, e disseram, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, ele estará salvo. Mas Jesus dizia isso da morte dele. Mas os discípulos não entenderam, acharam que ele estava falando do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Ele teve que interpretar para eles entenderem que Lázaro estava morto. Folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Estamos indo, vamos lá, que agora já passou 2 dias, vamos lá ter com Lázaro. Nisso Tomé... Tomé, quantas vezes nós somos como Tomé, né? Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos. Eu acho interessante assim, né? Aqui ele faz uma pequena murmuração, né? Quem que contou para nós isso? Quem que registrou? Foi João, né? João sempre dá nome para quem faz as coisas. Mas é interessante, nós vemos esse lado humano dos apóstolos. Eles não eram deuses na terra, eles eram pessoas. Aqui nós estamos falando de um adolescente, provavelmente a idade dele não era mais que 20 e poucos anos. Então, é normal que ele tenha dúvidas, receios, né? Eu acho legal ver essa humanidade deles. Não sabemos a idade dos apóstolos, mas tem registros de que Pedro era o único que pagava o imposto da maioridade, que era em torno de 20 anos, então os outros deviam ter menos. Pode ser que aqui nós estamos falando de um adolescente de 17, 18 anos, ele pega, olha para os amigos e fala: nós vamos para lá para morrer com ele. Lázaro está morto, nós estamos indo para lá para morrer com Lázaro. E mesmo assim ele foi. Com medo de morrer, ele foi. Olha isso, né? É o ensinamento que a gente tem aqui em relação a Tomé. Nós às vezes somos como Tomé, estamos muito temerosos, mas nós vamos. Com Jesus, nós vamos, Jesus está aqui, Jesus falou que vai, Jesus falou que antes do tempo não vai ser, nada vai acontecer, ele não vai morrer antes do tempo. Lázaro morreu, talvez a gente vai lá morrer com Lázaro, mas nós vamos porque Jesus está aqui conosco. É isso, é esse pensamento, né? Esse tem que ser o espírito do discípulo de Jesus, né? Aquele que vai, tá com medo, mas vai com medo. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, dá mais ou menos 30 quilômetros, né, como eu falei para vocês, e muitos dos judeus tinham ido lá consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe por Jesus: eu sou a ressurreição, mulher, presta atenção. Olha aqui, eu sou o pão da vida. Olha, mulher, né?
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, viverá, mulher. Vamos lá, creia. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Você crê nisso? A mulher ali destruída, acabada, perdeu a esperança, o filho, o irmão dela morreu. E Jesus fala, quem crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Ela pensando, poxa, mas meu irmão morreu e ele acreditava em ti. O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Os neurônios ali dela brigando, a tristeza, a angústia. Aí ela pensa, não, realmente, é verdade. Sim, Senhor, é verdade, eu creio, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Lembra que eu falei que ele foi no ritmo dele, né? Ele pode ter levado uns 2 dias ainda para vir lá do Jordão, do lado do Jordão, para chegar aqui em Betânia. E ela viu ele no caminho, voltou para casa e Jesus ainda estava vindo. Você tem que pensar que quando ele andava, era uma multidão que sempre estava seguindo ele, né? Então ele não podia sair correndo, ele tinha que andar mais devagar mesmo. Aí a Maria foi até onde ele estava. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e o consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram ela, dizendo, ela vai lá no sepulcro chorar. Então, vamos lá com ela, né? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo ele, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando a viu chorar, e também chorando todos os judeus que estavam com ela, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aqui nós estamos falando desse relato, né, de um milagre que é um milagre que vai apontar para a cruz. A ressurreição de Lázaro, ele vai apontar para a cruz. Jesus, todas as decisões, os movimentos, os sentimentos, as emoções de Jesus, você tenta interpretar isso relacionado como um sinal, como apontando para a cruz, né? O sentimento, a emoção de Cristo aqui não era só uma lágrima, tô triste porque a pessoa que eu amo, meu amigo, morreu. Esse choro de Cristo era um choro real, um choro silencioso, uma compaixão pelos irmãos que estavam ali, mas também era um choro por todo o pecado e por todo o mal, porque o pecado e a morte, eles são um intruso na criação de Deus. Então o mal veio para destruir aquilo que era bom, aquilo que era perfeito, e Jesus está ali e vê, morreu o seu amigo, e ele estava caminhando em direção, e ele também seria morto, né, para que a morte não vencesse mais, a morte eterna não estivesse mais ali, vencendo a humanidade, como era desde a criação. Então essa lágrima de Jesus, eu acho bonito uma frase de Spurgeon que diz assim, ó, ao enfrentar o túmulo de Lázaro, ele já caminha para o seu próprio, e ali quando Jesus chora, é como se ele também estivesse, né, chorando não só pelos pecados da humanidade, porque ele via no coração daqueles judeus a incredulidade também que havia ali, e eles vão murmurar agora no próximo versículo a seguir, você vai ver isso, né? Então esse choro, o verbo original, ele significa derramar lágrima, mas uma lágrima silenciosa, né, uma lágrima contida. É bem diferente da lágrima que ele vai derramar lá no jardim do Getsemane, ou da tristeza, vamos dizer, não a lágrima, mas a tristeza que ele vai ter lá no jardim do Getsemane, que é uma tristeza de angústia, de pavor diante da morte, o enfrentamento dele contra a morte, né? É bom nós termos isso em mente. Aqui o João, ele mostra, ele sente a tristeza silenciosa pela própria condição humana, né? Ele mostra como Jesus sentia a nossa tristeza, e ali ele usou toda a sua humanidade, né, como sendo 100% humano. Ele sentiu toda a tristeza da perda, a tristeza que a morte provoca, e também a sua indignação contra a morte, a indignação contra essa intrusa na criação de Deus. Vamos até aqui e vamos deixar o restante da leitura para o nosso próximo vídeo, ok?